Amém. Senhor, eu te peço, Pai, pela Tua palavra que nós vamos ler agora, porque a Tua palavra é vida, a Tua palavra nos alimenta, a Tua palavra nos dirige, a Tua palavra nos edifica, nos exorta, nos ensina. Que seja assim agora também, Senhor, fala conosco, que Teu Espírito Santo tenha liberdade, usa a minha vida, perdoa as minhas falhas, Senhor, os meus defeitos, mas que o Senhor possa falar através da minha vida, Senhor, que o Teu Espírito Santo conduza tudo o que vai ser feito aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria falar um pouquinho sobre tempestades, as tempestades que a gente atravessa muitas vezes, né? E eu vou começar lendo a palavra de Deus, para a gente ler uma passagem que fala sobre uma tempestade, onde Jesus está presente, e Ele acalma essa tempestade. É uma passagem muito conhecida, né? A minha versão é a Revista Atualizada, tá? O nome da Revista Atualizada. Vamos ler Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4, do verso 35 ao verso 41. Bem. Evangelho de Marcos, eu vou ler ali. Capítulo 4, dos versos 35 ao 41. A palavra de Deus diz: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas... Está um pouquinho diferente da minha. Essa é a Ara? Não, é? Ok, revista atualizada. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhes disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te. Emudecei o vento, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Glória a Deus pela sua palavra. Eu queria falar sobre quatro coisinhas sobre as tempestades, né? Essas tempestades que enfrentamos. Bom, uma delas que elas são inevitáveis, né? Elas chegam para todos, né? A palavra diz, né, no mundo tereis aflições, né? Mas tem de bom ânimo. Jesus disse: eu venci o mundo. Então, o Senhor nos avisou que nós teríamos aflições, nós passamos por tempestades, elas são inevitáveis, elas chegam para todos e ninguém está blindado, né? Ninguém está imune. A segunda coisa é que elas são imprevisíveis. Muitas vezes elas chegam, quase sempre, sem avisar. Um dia comum, né? Muitas vezes você não espera, um dia comum. Eu estava num dia comum e, de repente, Murilo foi entregar a bicicleta na casa da minha filha Bianca, meu marido foi entregar a bicicleta e sofreu um acidente no meio do caminho, né? Um dia comum, você vai no médico e recebe uma notícia não muito agradável. Um dia comum e a gente se depara, né, com um familiar que está morrendo, enfim. Coisas que passamos, né? Sabemos que vamos passar, mas nunca esperamos, né? Outra coisa
elas são inadministráveis, impossíveis de administrar, muitas vezes, na maioria das vezes. Elas nos desafiam. Na maioria das vezes, elas superam as nossas habilidades de gerenciar as situações. No caso dessa tempestade que os discípulos enfrentaram, né? Alguns ali eram pescadores, eles tinham habilidades no mar, né? Eles estavam acostumados a enfrentar o mar hostil, muitas vezes, né? Eu creio que eles tinham essa habilidade. Mas era uma situação que fugiu do controle deles, eles não conseguiram. Eu creio até que, no começo, eles pensaram, tudo bem, a gente controla, a gente conhece isso aqui, né? Tanto que a palavra não diz que eles já chamaram Jesus. Jesus estava dormindo. Eles não chamaram Jesus imediatamente. Eu creio que eles tentaram ali administrar, até que chegou uma hora que ficou insustentável. E, muitas vezes, é assim na nossa vida, né? Existem situações que a gente tenta, que a gente vai tentando resolver e administrar. E, às vezes, as coisas se resolvem logo, mas, quando é uma tempestade, fica difícil, né? Porque foge do nosso alcance, foge do limite até onde a nossa habilidade vai, ela ultrapassa. E a gente não consegue conduzir nem controlar. Foi o caso que aconteceu com eles nessa tempestade. Eles não conseguiram. Muitas vezes, né, a gente está numa situação que a gente dá os comandos e a situação passa, e ninguém mais obedece o nosso comando e fica insustentável. Elas não têm como administrar. E quarto item que eu quero falar, né, que é até bom, porque elas são pedagógicas, vou usar o termo que um pastor usou. Elas são pedagógicas, elas nos ensinam. Elas podem ser maiores que as nossas forças, mas não são maiores que o nosso Deus. Elas nos pegam de surpresa muitas vezes, mas elas não pegam Deus de surpresa, porque Deus está no controle e Ele sabe exatamente o que está acontecendo e o que vai acontecer. Se Ele permite que passemos, é para quê? Eu vou usar o termo que eu ouvi o pastor Hernandes Dias Lopes ouvir, eu achei muito interessante o que ele falou. Ele falou que essas tempestades que a gente passa, né, que nós passamos, elas ajudam a tonificar os músculos da nossa alma, né? Então, elas nos treinam, nos preparam, né? Um atleta, quando ele quer competir, ele tem que treinar, ele tem que sofrer o músculo para ele ficar forte, né? E habilitado para fazer um exercício, ele tem que ser treinado. No treino, você gasta o músculo. Você estressa o músculo. Chegam a pequenas fibras a se romperem. Aí, no descanso, ele se restaura, e ele aumenta, e ele fica mais forte. Então, muitas vezes, a gente tem que tirar proveito das coisas difíceis que a gente passa. Então, nesses momentos difíceis, o Senhor nos ensina muito. O Espírito Santo, ele nos ensina, né? Porque tudo que Deus permite que aconteça na nossa vida, né, tem um fim proveitoso. Mesmo que sejam momentos difíceis, mesmo que sejam sofrimentos, a gente sabe que depois a gente aprende com isso, né? A gente fica mais preparado para enfrentar outras coisas. Eu posso perder o controle, mas Deus não. Se nós temos a nossa vida, né, entregue nas mãos do Senhor, a gente tem fé, a gente tem entendimento, mas muitas vezes tem situações que perdemos o controle. Nós somos humanos, né? Ninguém aqui é super-homem, é impossível. Existem situações que perdemos o controle, que precisamos da ajuda de Deus, que dependemos de Deus. Nós precisamos desesperadamente de Deus, e Deus nunca perde o controle, porque Ele governa a nossa vida, Ele conduz a nossa vida. E isso é muito reconfortante. Na hora
da tempestade, a gente fica desesperado, lógico. Mas a gente sabe que a gente tem um Deus que está no controle, né? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. No momento de extrema dificuldade, a gente precisa se lembrar que a gente tem um Deus que está no controle. Eu tenho visto Israel nesse tempo de guerra. Eu tenho recebido vários vídeos dos jovens, o exército, até pessoas mais velhas, adorando a Deus, fazendo as orações. Então, nesses momentos, né, a gente tem que lembrar que a gente tem um Deus, que a gente precisa recorrer a Ele. Pedir o direcionamento do Espírito Santo. O medo pode chegar, e com certeza ele chega, né? Mas Jesus está no nosso barco. E quando Jesus se manifesta, esse medo é lançado fora, porque Ele é amor. A Bíblia diz que Deus é amor. E o verdadeiro amor lança fora todo medo. Tá? Em 1 João 4,18. Então, é natural a gente ter medo, né? E a gente precisa ir com medo mesmo, né? Precisamos ir. Precisamos passar pela tempestade, porque sabemos que no nosso barco o Senhor está. E esse medo, ele vem, mas também ele vai embora. O Senhor nos ajuda. As tempestades nas nossas vidas não chegam sem o consentimento de Deus, né? Muitas coisas a gente não entende. Muitas coisas a gente questiona, né? Questiona o Senhor. Senhor, por quê? A gente não entende. Mas se a gente entende que Deus está no comando da nossa vida, a gente sabe que a gente vai passar. Agora, a gente tem que pedir para o Senhor, Senhor, me ensina e me ajuda a passar por essa tempestade. O que eu preciso fazer para passar por essa tempestade? Eu tenho que ficar quietinho, esperar passar. Eu tenho que remar. Eu tenho que sair do barco e nadar um pouco e depois... Qual é a estratégia? Porque a forma do Senhor é a melhor. Né? Então, a gente precisa pedir para Deus, Deus, qual a estratégia? Quais são as armas que eu posso utilizar durante essa tempestade? O que eu tenho que fazer? O que eu não tenho que fazer? Me ajuda, Espírito Santo, me conduz nas minhas escolhas, nas minhas decisões. Às vezes, uma pequena escolha, uma pequena decisão que a gente toma no momento certo faz tanta diferença. Né? Faz tanta diferença. A minha filha Vitória, ela se inspira em mulheres da Bíblia, né, para fazer ela filma, tem os vídeos que ela faz, e ela fez de Jael. Jael foi mulher de Éber e ela matou o comandante, né, Sísera, que estava afrontando os exércitos de Israel. Uma mulher tomou uma decisão na hora certa, no momento certo, teve coragem. Eu creio que ela teve muito medo. Porque o que aconteceu? Ele entrou na tenda dela, pediu para se esconder. Ele entrou, e ele estava muito cansado, e ela falou para ele dormir, ele pediu água, ela deu leite, né? Tratou como uma mãe. Ele dormiu, e o que ela fez? Ela pegou uma estaca e um martelo. Enquanto ele estava dormindo, ela matou ele. O exército de Israel estava querendo matá-lo, e ela matou. Então, ela tomou uma decisão certa, no momento certo. Ela deve ter tido muito medo. Mas que o Espírito Santo nos ajude, porque existem decisões que a gente toma, que a gente fala, Senhor, eu não consigo, eu não tenho coragem, me ajuda. Muitas decisões que nós tomamos, precisamos ter coragem. A gente se sente fraco, né? Muitas decisões que o Senhor nos direciona, você fala, mas eu fazer isso? Senhor, como que eu vou fazer uma coisa dessa? Eu não posso, eu não tenho coragem. Eu vou ficar mal falado, eu vou ficar mal visto, mas quando o Senhor direciona, é porque é para fazer. Eu já dei esse testemunho aqui, eu vou dar de novo porque talvez você não tenha ouvido. Eu era recém-convertida. E
a gente ainda era lá do Jardim Botânico e era o momento da ceia. E foi servido o cálicezinho e o pão. E eu estava sentada atrás e tinha uma fileira. Na frente tinha uma moça, eu não conhecia. Ela tinha assim, um cabelo cacheado grande, tipo da Ana Paula, bem bonita, assim, grandão, cacheadão. E ela estava aqui na minha frente, um pouco para o lado direito. E eu estava sendo ministrada a ceia, eu estava com o cálice na mão e o Espírito Santo falou para mim, derrama na cabeça dela. Gente, fala a verdade. Até com muito tempo de convertido, você não vai falar, não, isso é da minha cabeça, isso é maluco, isso é loucura, Senhor. E eu fiquei desesperada, comecei a tremer, eu falei, Senhor, eu não posso fazer isso. E aí o Espírito Santo falando no meu coração, e eu falei, mas Senhor, como é que eu faço? O que ela vai pensar de mim? Vão me achar que eu sou louca, mas eu estou achando que isso é da minha mente, não é o Senhor que está falando. E eu naquele conflito interno, naquela tempestade interna, lutando com aquilo e quase chorando diante de Deus. E eu fiquei olhando para ela e eu não derramei. E sabe o que aconteceu? Ela fez assim, ó. Ela derramou na cabeça dela. Foi um grande aprendizado para mim, porque eu pedi perdão para o Senhor, né? Mas o Senhor vai fazer, né? Ele vai fazer. Mas se você está em obediência, em conexão, você vai obedecer, o Senhor vai te honrar. Foi uma experiência, né, que eu aprendi e eu nunca mais deixei de fazer. Tudo que o Senhor fala para eu fazer, eu faço. Por mais loucura que pareça ser. Né? Várias vezes o Senhor me pediu algumas coisas estranhas, e eu fiz. Porque era de Deus mesmo e deu certo. Então, eu aprendi a ter coragem para fazer. Né? E a gente precisa fazer, porque o Senhor está no controle de tudo e a gente não tem que temer, a gente não tem que temer tomar as decisões. Né? E as tempestades na nossa vida, elas sempre têm um propósito. Nunca é à toa, nunca é do nada. Sempre tem um propósito. Deus tem propósito nas tempestades que atravessamos, nas tempestades que passamos. Né? E eu creio que é para revelar o poder e a glória de Deus. Deus quer revelar o poder e a glória dele. Então, quando passamos por essas tempestades, por esses momentos difíceis, né, e estamos ali debaixo da mão do Senhor, mesmo sofrendo, mesmo passando por dificuldades, a gente sabe que a glória de Deus e o poder de Deus serão manifestos nas nossas vidas. E o nome do Senhor será glorificado. Então, a gente precisa pedir para o Espírito Santo nos fortalecer, né? Termos coragem, passarmos pelas tempestades, né? Mas com os olhos no Senhor. Né? Com os olhos no Senhor. A nossa fé é provada na tempestade. O Senhor nos prova. Ele nos prova e nos aprova. Né? Paz não significa ausência de tempestade. Não é verdade? A gente tem paz, porque o Senhor é o nosso príncipe da paz. Né? Ele nos dá a paz que excede todo o entendimento. É uma paz que, independente das circunstâncias, né, a gente pode ter essa paz, independente do momento difícil que a gente está passando. O Senhor é o nosso príncipe da paz. A gente precisa pedir, Senhor, vem com a tua paz, Senhor. Vem com a tua paz. Acalma a tempestade, acalma essa tempestade dentro de mim. Muitas vezes as tempestades chegam para provocar em nossas vidas uma total dependência de Deus. E entender que as nossas habilidades nada podem contra elas. Pois o que precisamos nesses momentos é da ação poderosa do Espírito Santo. A gente precisa declarar nossa dependência. Senhor, eu dependo de Ti, eu preciso da Tua forte mão me conduzindo nessa tempestade. Porque se eu submergir, eu sei que o Senhor vai me resgatar. Aquela música, né? Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona para respirar e me faz andar sobre as águas. É lindo esse louvor, né?
Então, o Senhor nos ajuda nas tempestades. Jesus é revelado no meio das nossas tempestades. Qual a tempestade que você está enfrentando? Qual é o momento que você está passando? Não sei, problemas no teu trabalho, talvez, conflitos familiares. São tantas diversas tempestades, né? Às vezes a gente está enfrentando várias ao mesmo tempo. Turbulência financeira, uma doença. São tantas coisas, né? E muitos de nós estão enfrentando tempestades internas. Muitos de nós estamos navegando num mar de lágrimas, né? Enfrentando um vendaval de pensamentos perturbadores, destrutivos. Mas a gente tem o Deus que acalma. E eu quero te falar, né? Que o nosso Deus nos ouve. Deus te ouve. O nosso Deus é um Deus que ouve. É interessante que Jesus estava dormindo no barco, né? A gente não leu a passagem que ele estava dormindo. Durante a tempestade, ele só acordou quando deu um trovão e um raio? Não. Ele acordou quando uma onda veio e molhou ele? Não. Ele acordou quando os discípulos o chamaram. Eu quero te falar que a gente tem um Deus que ouve a nossa voz. Ele está atento ao nosso clamor. Ele é um Deus que ouve, um Deus que nos conhece. A tempestade não acordou Jesus, mas o clamor dos discípulos acordou Jesus. Amém? Nós não iremos naufragar, porque o Senhor está conosco. A gente pode até afundar, mas o Senhor vai nos resgatar. Amém? Nosso barco não vai a pique, não, porque o Senhor está nesse lugar. E se Ele nos enviou, se Ele nos deixou lá na frente, é porque Ele é a nossa retaguarda. Ele está atrás, Ele está na popa, atento. Ele confia em nós, Ele confia em mim, Ele confia em você. Mas Ele é a nossa retaguarda. Nós não estamos sozinhos. Amém? Ele nos quer corajosamente navegando nessa vida, porque Ele está conosco. Ele está na popa. Que o Espírito Santo nos encha de coragem, né, para a gente enfrentar essas tempestades. E que nós possamos lembrar da sua palavra, da sua promessa. O primeiro versículo que nós lemos, ele fala: passemos para outra margem. Ele já declarou uma palavra. Passemos. Ele não falou, vocês vão passar para outra margem. Ou eu vou passar para outra margem. Ele falou aqui, passemos. Nós. Então, nós passaremos. Nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. Eu acho que Ele tem sim, Ele tem um novo lugar. Talvez Ele esteja te transicionando para um novo lugar, para uma nova margem, para um novo local, para uma nova estação, para um novo momento. E para você chegar nesse lugar que o Senhor propôs para você e para mim, a gente tem que enfrentar uma grande tempestade. Mas o Senhor prometeu. Ele prometeu que Ele ia estar conosco todos os dias. Todos os dias. Que Ele não nos deixaria sós. Então não tenha medo. Vamos nos encorajar uns aos outros, sendo encorajados pelo Senhor.
nós passaremos, né? Nós cumpriremos, chegaremos no propósito, nesse lugar, nessa outra margem que Ele está nos chamando. Passemos, Helena. Eu e você. Jesus te fala, eu e você. Não está sozinha. Você não está sozinha, eu vou com você. É um lugar difícil de conquistar, mas eu estou com você e eu quero que você vá. É esse lugar que eu quero que você chegue. Né, Gabriel? Nesse lugar que eu estou te chamando, eu tenho preparado para você. É isso que o Senhor nos fala. Foi essa palavra breve que o Senhor colocou no meu coração. Essa mensagem breve sobre as tempestades que enfrentamos. Né? Esse ano eu estou enfrentando essa tempestade grande, né? Desde o dia que eu fiquei sabendo do câncer, do tumor. Passei pela cirurgia, estou passando pelas quimioterapias. Né? Então, começou lá em fevereiro, e se tudo correr bem, e já está correndo, né? A minha última quimio será agora em dezembro. A tempestade está findando, está terminando. Né? Mas é isso. A gente tem que passar, a gente não espera passar, mas a gente passa. Porque o Senhor nos fortalece, o Senhor nos promete que estaria conosco. E eu queria colocar esse último versículo para lermos juntos. Mateus 28, 20. Só a parte B. Luiz, você pode projetar? Essa versão é a Nova Tradução na linguagem de hoje. É só o finalzinho do versículo que eu acabei de falar. Dá para projetar? Vamos ler juntos? E lembrem disso, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Mais uma vez. E lembrem disso, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Amém? Temos um lugar bem seguro, temos uma torre forte. Esse é o nosso Deus, o que vence, o que manda no mar, o que dá uma ordem, e o mar se acalma, e o vento se aquieta, e a gente colhe os frutos da bonança. E não só nós, porque na passagem fala que outros barcos seguiam. E uma vez o pastor Aloysio falou, a bonança que vem para a tua vida, não só você vai desfrutar, mas todos ao seu redor. Isso respinga para muita gente. Né? A bênção, ela é superabundante. E ela alcança a pessoas que não estão próximos a nós. A bonança que veio, a calmaria que veio, ela beneficiou não só o barco dos discípulos, onde estava Jesus, mas todos aqueles que estavam seguindo, porque vários barcos saíram também atrás. Então, essa é a bênção do Senhor, ela não para em nós. Né? Ela vai pela nossa geração, ela alcança outros, ela alcança nossos familiares, ela alcança os nossos amigos. Esse é o Deus, é o nosso Deus. Um Deus de novidade de vida. Né? Um Deus que trabalha na nossa vida, nos tornando cada dia melhores, cada dia mais capacitados. Cada vez que a gente passa por uma tempestade dessa, a gente fica mais forte, mais resistente. Aquilo que nos assustava antes não nos assusta tanto. Aquilo que nos impetrava terror, a gente sabe que o Senhor é conosco e que o inimigo vai bater em retirada. Amém? Que eu e você possamos ser fortalecidos por essa breve meditação. E eu queria orar por nós agora. Senhor, essa breve meditação, Senhor, eu quero te pedir, Pai, que essa palavra venha nos fortalecer, que Teu Espírito Santo nos capacite, Senhor, nas nossas debilidades, nas nossas fraquezas, naquilo, Senhor, que somos frágeis, que o Teu Espírito venha nos fortalecer, que cada tempo de sofrimento
de provação, Senhor, de choro, de lágrima, de dificuldade, Senhor. Seja, Senhor, uma sementinha que cresça nas nossas vidas, trazendo força, trazendo vigor, trazendo ânimo, trazendo uma fé aumentada, trazendo um espírito forte, inabalável. Nos ajuda, Senhor, nesse tempo de dificuldades, de tempestade que nos assustam, porque o vento nos assusta, as ondas nos assustam, Senhor. Mas a gente sabe, a gente tem consciência que Tu é maior que todas essas coisas, e basta uma palavra Tua, e toda a tempestade, Senhor, é acalmada. Toda a tempestade, Senhor, sossega, porque a Tua voz é poderosa. E nós colocamos os nossos olhos agora em Ti. Tiramos os nossos olhos das circunstâncias adversas e olhamos agora para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Nós Te agradecemos pelo Teu sacrifício, porque ali na cruz, Senhor, quando o Senhor derramou o Teu sangue, o Senhor venceu a morte, o inferno, e nos deu vida, e nos plantou já sobre a vitória da cruz. Nós temos a vitória da cruz, porque o Senhor venceu por nós. Muito obrigada, Jesus, pelo Teu grande e infinito amor. E eu Te peço, Senhor, que esse amor lance fora todo o medo que existe ainda em nossos corações. Tomamos posse e consciência desse amor poderoso, desse amor que devasta, desse amor que alcança, desse amor que envolve, desse amor que fortalece. Nós Te agradecemos por isso, Senhor, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia.